E aí, primotinha, tudo certo com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Hoje é dia de falar sobre meiose, um tipo de divisão celular que é responsável por formar os gametas nos animais e os poros nos vegetais. A meiose é super importante porque ela garante a recombinação gênica nas espécies. Isso faz com que a variabilidade genética aumente. E aumentando a variabilidade genética, a gente sabe que aumenta aí as chances de sobrevivência dessas espécies no ambiente em que elas vivem. Diferente da mitose, a meiose ela tem a finalidade de gerar células filhas com a metade do número de cromossomos da célula que as deu origem. Então, na meiose, a gente vai ter uma célula diploide que vai dar origem, no final do processo, a 4 células filhas com a metade do número de cromossomos. Isso vai acontecer em 8 fases, que estão divididas em 2 etapas, a meiose 1 e a meiose 2. Entendemos como meiose 1 a parte reducional, em que uma célula vai dar origem a 2 com a metade do número de cromossomos. A meiose 2 é a fase equacional, onde cada célula que foi originada na primeira etapa vai dar origem a 2 cada uma, e elas vão manter os números de cromossomo. Mas ao final, uma célula diploide vai dar origem a 4 células haploide. Vamos conferir esse processo didático? Vem comigo! Então, como você pode observar aqui no esquema que eu representei para vocês, aqui eu tenho 2 cromossomos. E esses cromossomos eles já estão duplicados, ou seja, cada cromossomo possui 2 cromátides. Porque esse material genético ele foi duplicado lá na intérfase. Então, antes de acontecer a meiose, essa célula também passa pelo processo preparatório que é a intérfase, né? Esse processo de síntese, em que ocorre síntese de proteína, que acontece síntese de RNA e que acontece a duplicação de DNA na fase S. Então, esses 2 cromossomos aqui, eles estão com seu DNA duplicado. Por quê? Porque cada cromossomo possui 2 cromátides. O que a gente percebe na meiose 1? A meiose 1 ela é conhecida como reducional porque lá na fase da anáfase, onde acontece a separação das cromátides na mitose, aqui vai acontecer a separação dos cromossomos. Então, são os cromossomos homólogos que vão se separar. Então, se antes eu tinha 2 cromossomos dentro da minha célula, na anáfase 1, que é uma etapa da meiose 1, esses cromossomos aqui, eles vão se separar. E por isso que nesse momento eu passo a ter 2 células com a metade do número de cromossomos. Quando essas células vão para a segunda etapa da meiose, que é a etapa equacional, vai acontecer um processo muito parecido com a mitose. É como se cada célula dessa fizesse mitose. Por quê? Porque no momento da separação, para se dividir em 2 células, na anáfase vai ocorrer a separação das cromátides e não a separação dos cromossomos. Então tá aí uma grande diferença da etapa 1, meiose 1, para a etapa 2, que é a meiose 2. Na meiose 1, eu vou ter separação de cromossomos. Já na meiose 2, eu vou ter separação das cromátides. Então a gente vai analisar algumas coisas bem importantes que acontecem aqui na meiose de um jeito mais específico. Então eu vou mudar de quadro para vocês. Mas antes, olha só. Meiose é um tipo de divisão celular em que uma célula diploide ela vai dar origem a 4 células haploides. Ela é responsável pela produção de gametas nos animais e pela produção de poros que também participam do processo de reprodução nas plantas. Ela ocorre em 2 etapas, sendo 8 fases. A etapa 1 é meiose 1, reducional. Etapa 2, meiose 2, equacional. A meiose ela é responsável por um fator que a gente chama de recombinação gênica. E isso é fundamental para aumentar a variabilidade genética que existe em seres vivos que fazem a reprodução sexuada. Por que há uma recombinação gênica? Há uma recombinação gênica num fator chamado de crossing over que acontece na primeira etapa da meiose, na meiose 1. Então a gente vai observar, né, esses pontos mais fortes que a gente tem que analisar na meiose. Vamos para o próximo quadro então.
Então, galera, vamos ao passo a passo da meiose. Lembrando que a meiose, assim como a mitose, ela vai acontecer logo após a intérfase, né? Aquele período de preparação da célula. Então, só pra gente relembrar partes importantes, né? Que a gente vai falar em todo o processo de divisão celular. Eu tenho aqui uma célula que passou pelo processo de intérfase e está pronta para entrar em divisão celular. Eu tenho aqui os centríolos. Tenho dois, porque já estão duplicados, a duplicação do centríolo acontece na intérfase. Eu tenho aqui a carioteca, membrana nuclear, o nucleolo, que é a concentração de RNA, e eu tenho aqui as minhas fitas de DNA que já passaram pelo processo de duplicação lá na fase S. Aqui, para ficar fácil de visualizar, eu vou utilizar como exemplo uma célula 2N igual a 2, ou seja, a minha célula diploide, ela tem apenas 2 cromossomos. Nesse caso, eu tinha aqui 2 fitas de DNA que passaram por um processo de duplicação e eu passo a ter, então, 4 fitas de DNA. Finalizando a intérfase, a gente entra na prófase 1. E, galera, a prófase 1 é a fase mais diferentona, né, de toda a meiose. E é justamente nessa fase, nessa parte da meiose, que ocorre um processo chamado de permuta gênica, ou crossing over, que é responsável por essa recombinação gênica e essa variabilidade genética, né, que é um potencial da reprodução sexuada. Então, assim, ó, de todas as fases da meiose, tu precisa entender é a prófase 1, né, é justamente a que mais cai em vestibular, porque ali nessa fase é que acontece uma das coisas mais importantes do qual a meiose é responsável, que é pela variabilidade genética, por essa recombinação gênica. A prófase 1 ela é muito parecida com qualquer outra prófase da mitose ou da meiose 2. Então, o que vai acontecer? O cromossomo ele vai passar por um processo de espiralização, ou seja, ele vai começar a se condensar. Nesse processo de condensação, o material genético ele vai passar por várias fases. Então, a gente disse que na prófase 1 existem 5 fases. Que fases são essas? Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e, por fim, diacinese. Tá, mas o que está acontecendo aqui? São diferentes formatos que eu vou encontrar o meu material genético. Mas na prófase 1 vai acontecer também, né? A migração do centríolo para os polos da célula, vai acontecer o surgimento da áster, né, dos fusos, que são filamentos proteicos que partem dos centríolos, vai acontecer o desaparecimento da carioteca e também o desaparecimento do nucleolo. Então, todas essas características que tinha lá na prófase da mitose, elas continuam acontecendo aqui. Mas o que eu tenho que tomar nota aqui na prófase 1 é que, dependendo do estado que o meu material genético está passando, ele vai estar em algumas fases. Por exemplo, leptóteno é a primeira fase de condensação ali que o material genético está apresentando. Ele está se condensando em algumas partes, formando grânulos. Essas partes, elas conseguem absorver mais cor, né, quando são coradas no processo de microscopia. Então, a gente diz que cada ponto desse, justamente por absorver mais cor, é chamado de cromômeros. Então, onde que eu encontro cromômeros, né, a formação de grânulos? Eu encontro no comecinho da prófase 1, quando a minha célula está numa fase leptótena, que apenas algumas partes do material genético estão condensadas. Terminando essa fase, inicia-se a fase zigóteno. O que acontece no zigóteno? No zigóteno, eu vou começar a ter um emparelhamento dos cromossomos homólogos, ou seja, daqueles cromossomos que possuem os mesmos genes nos mesmos locos, né, nos mesmos lugares. E a gente diz que é nessa parte de zigóteno que acontece o que a gente chama de sinapse cromossômica. Terminando o zigóteno, vem a fase de paquíteno. A fase de paquíteno é quando a gente consegue perceber, tá? Já o DNA ali, ele já está num grau de condensação bem alto e a gente consegue visualizar
as cromátides irmãs. A gente consegue ver que esse cromossomo, ele está com seu material genético duplicado. E a gente consegue perceber que essas cromátides irmãs, elas estão unidas por um ponto chamado de centrômero. Terminando essa fase aqui, a gente vai para a fase de diplóteno. O que acontece na fase de diplóteno? Na fase de diplóteno, os cromossomos homólogos que já estão emparelhados, tá? Eles se sobrepõem um ao outro, ou seja, a cromátide irmã de um cromossomo se sobrepõe à cromátide irmã do cromossomo homólogo dele. E aí, esse ponto de cruzamento, onde uma está sobrepondo a outra, a gente chama de quiasma. Por que então que é importante, né, esse ponto de cruzamento? É porque é nesse ponto de cruzamento que as cromátides irmãs, elas trocam pedaços. Isso mesmo, né? O nosso material genético, ele tem o potencial de ser quebrado e essas quebras simultâneas, elas acontecem no paquíteno. E como essas cromátides irmãs, né, elas têm semelhança genética, elas também têm o potencial de soldagem. Então elas conseguem se quebrar, se locomover e se soldar, né, ao outro cromossomo. E essas trocas de pedaços é o que a gente realmente chama de permuta gênica ou crossing over, que permite a recombinação gênica, que permite então o aumento da variabilidade genética. E por fim, a gente tem a diacinese, né, que a gente já tem um alto grau de condensação. Esses cromossomos já trocaram pedaços, né, e eles já estão inclusive na placa equatorial, pronto para iniciar a metáfase. A metáfase, ela é caracterizada pelo cromossomo estar no seu máximo grau de condensação. Além disso, ela é caracterizada porque eles estão na placa equatorial. Só que diferente da mitose, onde eu tenho uma placa equatorial, ou seja, os cromossomos estão todos enfileirados, eu vou perceber aqui que vão ter duas filas, duas placas equatoriais. Por quê? Porque vai ficar um cromossomo homólogo do ladinho do outro. E na anáfase vai acontecer a separação dos cromossomos homólogos. Por isso que na meiose 1 acontece a separação dos cromossomos homólogos. Não acontece a separação das cromátides, acontece a separação dos cromossomos. Então eu vou perceber na metáfase 1 que eu vou ter duas placas equatoriais. Eu não vou encontrar assim os cromossomos enfileiradinhos, eu vou encontrar duas filas de cromossomo, duas placas equatoriais. Esse cromossomo é homólogo desse. Na anáfase, que é o processo de divisão, eu vou ter a separação dos cromossomos homólogos. Então, gente, e por fim, na telófase vai acontecer a divisão dessa célula em duas unidades. E cada unidade vai ter a metade do número de cromossomos da célula original. Esse processo de divisão a gente conhece como citocinese, e a gente sabe que na telófase acontece tudo o contrário da prófase. Então, volta a surgir a carioteca, volta a aparecer o nucleolo, o material genético, ele volta a se descondensar, né? Então ele desespiraliza, e aí eu vou ter então, no finalzinho, eu vou ter um processo chamado de intercinese. O que é isso? É um pequeno intervalo que a célula ela vai sair da meiose 1 e ela vai entrar na meiose 2. E lá na meiose 2, o que vai ter? Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. E essas quatro fases são idênticas à mitose. É como se fosse uma mitose dentro da meiose. Tanto que cada célula que agora tem a metade do número de cromossomos, ela vai manter a quantidade. Por quê? Agora, lá na anáfase, eu não vou ter separação de cromossomos homólogos. Eu vou ter a separação de cromátides irmãs para manter o número de cromossomos. Então, vamos só relembrar. O que acontece na prófase? Na prófase, acontece o desaparecimento da carioteca, acontece o desaparecimento do nucleolo, o centríolo migra para o polo, sai os fusos e o DNA começa a se espiralizar. Na metáfase, eu tenho ali a duplicação dos centrômeros, então cada cromátide irmã vai ter o seu centrômero, né? Então ela vai poder se separar. Eu vou ter ainda, né, o máximo grau de condensação de um cromossomo e eu vou ter uma placa equatorial, os cromossomos tudo enfileiradinho. Na anáfase, eu vou ter o encurtamento dos fusos, então cada centríolo vai puxar para um polo da célula
uma cromátide irmã. Então eu vou ter separação de cromátides. E lá na telófase, né, na telófase 2, eu vou ter a separação dessas células, que é a citocinese. Então, no processo de meiose, uma célula mãe, no final do processo, ela vai dar origem a 4 células filhas, com a metade do número de cromossomos. Por quê? Porque na primeira etapa, que é a reducional, meiose 1, a célula já divide o número de cromossomos pela metade, tá? Então, se ela tinha 2, ela passa a ter 2 células e cada célula vai ter um cromossomo. Cada uma dessas células vai entrar em processo de divisão, que é a meiose 2, que é equacional. E cada uma vai dar origem a 2, só que essas 2 elas vão manter o um cromossomo, elas vão manter a quantidade, tá? Então, olha só, por que é tão importante, né, essa divisão celular para reduzir a quantidade de número de cromossomos? Porque a meiose, ela é uma divisão celular que ela faz células reprodutivas, ela faz células que são destinadas à reprodução. Agora imagina se a célula vai ser destinada à reprodução, quer dizer que ela vai se juntar a uma outra célula. Para quê? Para formar um indivíduo com uma carga genética completa. Então vamos pensar em nós humanos, né? Nós humanos, nós possuímos em cada célula somática do nosso corpo 46 cromossomos. Mas por quê? 23 eu ganhei da mãe, que estava lá no ovócito, que é uma célula reprodutora, e 23 estava no espermatozoide, que é outra célula reprodutora. Mas como que esse espermatozoide e esse ovócito foram fabricados? Eles foram fabricados num processo de divisão celular chamado de meiose. Só para a gente finalizar a nossa aula, vamos analisar aquele gráfico? Então, primatinha, dá uma olhadinha no gráfico que está aí exposto para você. O que a gente vai observar? A variação do teor do DNA durante a meiose. Então, a gente vai perceber que sempre na intérfase, na fase S, o DNA ele vai sofrer uma duplicação. Então, toda a minha célula ela vai começar com uma quantidade X de DNA. E na fase S, ela vai passar a ter 2X. E ela vai ter uma queda na anáfase. Por quê? Porque na anáfase sempre vai acontecer uma separação. Nesse caso, como é meiose 1, está sendo separado ali os cromossomos homólogos. Então, o meu material genético que estava com 2X, ou seja, que estava com o dobro da quantidade de DNA, ele passa então a ter X novamente, né? Aí ele vai entrar na meiose 2. E então eu vou perceber que na prófase 2, que na metáfase 2, ele vai permanecer ali com a quantidade X. Quando ele for para a anáfase 2, vai haver separação de cromátides, tá? E esses DNAs, eles vão se separar. E a célula, ao final, ela vai passar a ter meio X, ou seja, a metade da carga genética que ela tinha lá no começo do processo da divisão. Então, primata, o nosso esquemão de hoje é sobre meiose e ele já está prontinho aqui para que você possa já dar o seu print. Lembrando que meiose é uma divisão celular que reduz pela metade o número de cromossomos e tem como objetivo formar gametas nos animais e formar poros nas plantas. É importante porque ela permite a recombinação gênica, aumentando a variabilidade genética. Nesse caso, uma célula diploide ela dá origem a 4 células haploide. Isso ocorre em 8 fases que estão divididas em 2 etapas, a meiose 1 reducional e a meiose 2 equacional. Na meiose 1 é quando realmente vai ocorrer a diminuição no número de cromossomos, porque os cromossomos homólogos eles são separados na fase de anáfase 1. Em compensação, a meiose 2 ela é muito parecida com uma mitose, porque ela mantém o número de cromossomos, já que a separação acontece apenas, de cromátides. Das fases todas da meiose 1, a que você tem que estar mais atento é a prófase 1. Prófase 1 acontece o crossing over, a permuta gênica, e dentro da prófase existem várias fases, a leptótena, zigótena, paquítena, dipitóteno e a diacinese. Logo após a prófase 1, vem a metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. E na meiose 2, terão então as 4 fases até então a separação dessas células, dando origem a 4 células haploides. E aí, primata, bora fazer o esquemão no caderno e logo depois testar os conhecimentos. Vai na descrição do vídeo e testa os teus conhecimentos no simulado lá preparado para você. Ó, beijo no coração e até a nossa próxima aula.